Olá, queridos alunos quarenteners, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de artes. Então é isso, oitavo e nono ano, essa é a aula de número 12, nós vamos continuar a nossa temática do teatro através do tempo. Nesse vídeo vamos falar sobre o teatro romano e a época do pão e circo. Bom, a gente já viu que o teatro surgiu a partir do cotidiano do ser humano, né? Através das suas necessidades, a partir de um ritual às divindades, tornando-se linguagem artística somente na Grécia Antiga. O fazer teatral em Roma seguiu suas características dramáticas e arquitetônicas herdadas do teatro grego, fundamentando-se no mote político pão e circo, com técnicas e organizações impecáveis, mantendo seu povo conquistado bem ocupado com o entretenimento, ao invés de se organizarem com revoltas e guerras contra o império. Com início na Grécia e difundida na Roma Antiga, o mimo foi uma forma teatral muito comum por lá, mas ele não pode ser confundido com mímica nem com pantomima. O mimo parece ter se tratado de um teatro popular com uma abordagem um pouco vulgar e meio grosseiro, vamos dizer assim, que apelavam para as paixões e os maus gostos dos povos bárbaros. Acreditava-se que eram geralmente peças bem curtas, apresentadas em monólogos ou pequenos diálogos, com um foco bem realista e muito engraçado. Pouco se sabe sobre a natureza de suas apresentações. Os mais antigos exemplos aparentemente eram representados em qualquer lugar onde se reunisse uma plateia, e parece ter exigido sempre um único ator, que se chamava arquimimo, mesmo quando havia mais de um personagem, e apesar da existência de um texto pré-estabelecido, o ator devia dar conta de toda a representação, basicamente, e através de bastante gesticulação e expressividade. A partir dessa expressividade toda que surgiu a mímica, que a gente conhece muito bem, né? Que é a arte de expressar os pensamentos e os sentimentos por meio de gestos. Só um pouco mais tarde que os mimos começaram a ser apresentados com cenários mais elaborados, mais sofisticados e recursos cênicos, modificando também suas temáticas e estilo, introduzindo temas filosóficos e literários e um texto de maior requinte. Mesmo assim, foi um gênero que permaneceu largamente às margens dos grandes festivais e patrocínio oficial, dependendo do pagamento diretamente do público, que não era muito endinheirado não. O mimo gradualmente cresceu em importância a ponto de ultrapassar os outros gêneros dramáticos, tornando-se o gênero preferencial da Roma Antiga. A política de romanização dos povos conquistados fez com que se construíssem teatros romanos, assim como anfiteatros, circos, fóruns e templos, com características semelhantes ao longo de todo o território conquistado, desde a Espanha até o Oriente Médio, ou seja, todo o Império Romano tinha distribuído por aí diversos teatros, diversos campos que as pessoas se encontravam. Era um lugar de encontro. O teatro romano foi uma construção do Império Romano e servia para a interpretação das peças teatrais do período clássico. Existem certas semelhanças entre os circos, os teatros e os anfiteatros de Roma. E todos eles tinham a finalidade de suprir o ócio, levando a diversão para o povo romano por meio de espetáculos extraordinários. Era o sistema de comunicação de massa na época. Cada um deles tinha uma função e formas diferentes de serem representados. O circo romano, por exemplo, ele foi um grande espaço de evento a céu aberto, utilizado para diversos fins na Roma Antiga. Lá eram realizadas corridas de biga, corrida de cavalo, e as comemorações imperiais também realizavam lá. Quando eles ganhavam uma batalha, eles uniam, se encontravam nesse circo e faziam uma festa danada. Tinha desfile militar. O seu espaço de evento era geralmente rodeado por uma arquibancada ascendente ao longo das suas seções retas e na seção semicircular. Em Roma, o lançamento de gladiadores no Coliseu transmitiu ao povo lições morais com o propósito de
impressionar os inimigos e fidelizar o seu público. Fidelizar o público ao governo vigente, apresentando espetáculos em anfiteatros. Grandes arenas ovais, circulares, rodeada de degrau, céu aberto. Eles eram adaptações dos teatros gregos e serviam para o combate dos gladiadores, com animais selvagens e as mais diversas diversões bizarras. Alguns desses lugares, eles eram imersos de água, eles colocavam água em toda parte da apresentação, mesmo eles inundavam esses lugares, para dessa forma eles apresentarem batalhas navais que aconteciam ali na real, de verdade, grandes embarcações, catapultas. Olha, realmente um negócio espetacular e 100% realista. Pessoas morriam de verdade. O mais conhecido e maior deles está lá em pé até hoje. É o famoso Coliseu de Roma, com capacidade para até 40 mil pessoas. E a forma que eles construíam esses lugares era muito interessante. A princípio, eles construíam uma pequena estrutura de madeira e eles usavam essa pequena estrutura durante anos, enquanto eles, ao redor, construíam a estrutura de pedra. Então, eles já utilizavam aquele terreno desde o princípio da ideia. Isso é realmente muito interessante. E foi assim que foi erguido, em 55 a.C., o Teatro de Pompeu, um edifício famoso por ter sido o local onde o Júlio César foi assassinado pelos senadores. Vocês sabem dessa história? Pesquisa para ver, interessante. Cercado por grandes pórticos colunados, a estrutura contava ainda com um grande jardim, um complexo sistema de fontes e muitas estátuas. Ao longo das arcadas cobertas, existiam salas dedicadas à exposição de obras colecionadas pelo imperador Pompeu Magno. Do lado oposto do jardim havia uma cúria, que era um espaço reservado para a realização de reuniões políticas frequentes, utilizada pelo Senado para suas sessões. Com o passar do tempo, os teatros romanos desenvolveram características específicas e, além das instalações básicas, muitos teatros mantinham pequenos templos dentro de sua estrutura. Ou seja, esse espaço também era um espaço de culto religioso, assim como eram nos espaços gregos. Vimos as pequenas diferenças dessa transição greco-romana, né? Desse período da história antiga, e principalmente na forma de expansão desse fenômeno cultural, que misturou diversos povos conquistados, mas que mantiveram o objetivo de educar e entreter o seu povo. Super interessante, né? E o que será que essa sociedade antiga tem a ver com a gente, hein? É isso que eu vou pedir para vocês refletirem. E mandar a atividade para mim lá no Maestro. Não esqueçam que as atividades, além de contabilizar a sua nota, também vale presença. No próximo vídeo, nós vamos fazer a revisão sobre o que foi o teatro na Idade Média. A gente vai voltar um pouco naquela história do que foi a comédia dell'arte, o uso das máscaras, e o teatro litúrgico, aproveitando para saber como o teatro foi recebido aqui, nas terras tupiniquins. Então é isso aí, pessoal. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!